eleger para corregedor geral, né, para corregedor do Ministério Público de São Paulo, um sujeito que ganha R$55 mil por mês. Definitivamente, essa turma acha que dinheiro nasce em árvore, não nasce do suor do povo brasileiro. Então, enquanto não houver a reação maior, mais forte, mais cidadãos engajados na seriedade do trato da coisa pública, vai ter 5.500, vai ter, quem sabe, 6.000, 7.000 municípios. E talvez eu tenha até me afastado um pouco do tema, porque esse assunto do posicionamento do agente político é seríssimo, porque o agente político é pago por nós, eleito por nós e continua achando dinheiro em árvore, a árvore que nós não plantamos, certo? Então, se eu tiver me afastado, Roque, por favor, me reencaminhe. Companheiros aí que estão nos ouvindo, isso tem a ver com a carga tributária, por quê? Porque a carga tributária é para voltar para o cidadão. Nós temos estudos aqui no PNB que demonstram que, basicamente, da carga tributária, 20% a 30% só voltam para o cidadão. Só 20% ou 30%. O restante ou vai para a retribuição da máquina que não é necessário, que são as aposentadorias, ou vai para a própria máquina do Estado que vai administrar isso, ou vai para poucos serviços públicos que, como bem disse o Tucunduva, nossos serviços são iguais da Índia, a qualidade dos serviços. Então, Tucunduva, aí vamos tentar focar no Confins e nessa questão federalista. Sim. Tocando no ponto do município, o que nós verificamos é que as verbas que vêm para os municípios são poucas e aplicadas de forma incorreta ou pelo menos não transparente. Então, primeiro, para verificar essa forma com relação à quantia da verba. Tocando no caso do COFINS, que na realidade, uma contribuição chamada Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Essa verba, então, que deveria ir para a Seguridade Social, não é em toda dirigida para a Seguridade Social. Então, a gente tem aquela distorção do nome, assim como o exemplo da CPMF, que foi criada para a saúde, numa ingenuidade muito louvável do ministro Jatene, que acabou sendo dirigida para os cofres públicos e muitas vezes malversada pela corrupção e até dirigindo para essas aposentadorias do serviço público, que são contribuições muito diferentes e muito maiores daquelas do serviço privado, e coisa que só existe no Brasil. Em outros países do mundo nós não vemos essa diferenciação privilegiando esses chamados marajás. Então, voltando ao assunto do município, também citando exemplo de outros países do mundo, nós vemos que o IPTU, por exemplo, que é cobrado, é um imposto municipal, é um imposto sobre a propriedade territorial urbana, ele não é dirigido para atividades que são mais necessárias, como saúde, educação e outras atividades principais. E não existe uma transparência do uso. Por exemplo, se você recebe um carnê do IPTU num outro país mais desenvolvido, vem no próprio carnê a quantia que você paga. Se você paga 100 de IPTU, vem 50 dirigido para a educação, 30 dirigido para a saúde, por exemplo. E isso depois, essas contas podem ser verificadas na própria internet. Então, essa é uma sugestão que fica para o Poder Municipal. Colocar na internet o destino individuado das verbas recebidas a título de IPTU e outros impostos municipais, para que o próprio cidadão tenha condições de acompanhar a direção dessas verbas. Porque só um país em que investe em áreas como saúde e educação tem condições de
ter um crescimento a exemplo do que tiveram os tigres asiáticos nos últimos 20 anos, a Coreia e outros países, dos quais o Brasil era muito próximo há 20 anos, e agora nós estamos em uma situação de muita inferioridade, exatamente por falta de investimento nessas áreas de saúde e educação, não só por parte dos municípios, como também por parte dos governos estaduais e federal. Muito bom. Nós do PNB, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, somos empresários que estamos lutando aqui por uma justiça social, pelo desenvolvimento econômico, não somos corporativos, não recebemos verbas de governo e, portanto, podemos ter a isenção da verificação do que está acontecendo. E o que está acontecendo não é nada bom, porque nós não estamos aprumando num caminho de desenvolvimento econômico sustentável. Temos uma proposta clara agora e que estamos lutando nesse semestre. Estamos desenvolvendo um fórum, nossos coordenadores estão trabalhando e nossa proposta é que devemos lutar pelo fato de que os impostos devem ser simples, porque quem paga impostos é o cidadão. Nós temos que ter clareza que ao comprar uma caneta, 40% do que estamos pagando aqui são impostos. Quanto mais soubermos disso, será mais fácil lutarmos pela eficiência da máquina pública. Nós queremos que os impostos não tenham regressividade. Por quê? Porque nós precisamos melhorar o mercado consumidor, a renda da população, tirar as pessoas do nível de pobreza. Se os impostos possuem regressividade, por exemplo, escondido num livro temos 20% de impostos, aquela pessoa que precisa daquele livro está pagando sem saber o imposto. E se ele é rico, está pagando menos. Por quê? Porque percentualmente o livro não faz diferença para ele. Para a pessoa que não tem muito dinheiro, vai fazer muita diferença. Então, nós queremos não regressividade dos impostos, um sistema com não regressividade. Queremos transparência. Transparência da onde estão esses impostos e da onde que o dinheiro gasto, que foi arrecadado pelos impostos, está sendo gasto. Queremos simplicidade na forma de arrecadação, buscando reduzir a possibilidade do poder discricionário dos fiscais. E queremos um aumento da base da arrecadação. Por quê? Porque temos a visão de que quando mais pessoas pagarem, menos todos poderão pagar. Tá certo? Então, são esses 5 pontos aqui que o nosso GCN, que é o Grupo de Coordenação Nacional, propôs para discutirmos com os parlamentares sobre a questão tributária. Vocês poderiam comentar um pouco sobre esses 5 pilares que estamos chamando, que são não regressividade, que as empresas têm que gerar emprego e renda e pagar imposto de maneira transparente para que possa fazer a sua função social de gerar emprego e renda. Então, transparência, simplicidade e aumento da base da arrecadação. Eu poderia falar uma sugestão que, com relação à regressividade, ou seja, a incidência dos impostos indiretos que prejudicam as classes menos favorecidas, nós vemos que, basicamente, um imposto muito pesado aí é o ICMS, que é da ordem de 18% em São Paulo, quando em outros países mais desenvolvidos é da ordem de 7%. Então, o que nós verificamos é que, para evitar uma perda de receita por parte dos estados e para privilegiar os chamados impostos indiretos, do qual o imposto de renda é o imposto por excelência, uma sugestão seria uma emenda constitucional que permitisse uma participação dos estados no imposto de renda, que é um imposto federal. Assim, haveria uma redução do ICMS, que é um imposto que penaliza as classes menos favorecidas e, portanto, é um imposto que prejudica as empresas, prejudica o crescimento econômico e em prol de um imposto de renda
um pouco maior para as faixas superiores e do qual os estados da federação tivessem participação. Esse é um exemplo. Com relação à transparência, a sugestão que fica é a sugestão de se colocarem todos os impostos e demais tributos nos sites dos governos federal, estadual e municipal e colocando também nos mesmos sites a destinação desses tributos para a fiscalização da população em geral. Muito bom. Eu assino embaixo as sugestões do Tucunduva, os comentários, mas eu gostaria de fazer um convite ao nosso amigo espectador, a nossa amiga espectadora, para ele lembrar do seguinte: todos os atos cometidos pelos poderes executivo, legislativo e judiciário são regulados e definidos por quem? Por deputados e senadores, certo? Que são eleitos por nós. Agora, eu pergunto para você, se você conhece algum deputado, diretamente você conhece, ou indiretamente, o deputado é conhecido pelo seu sobrinho, pelo seu vizinho, que tal você perguntar a ele o que é que ele está fazendo em relação à regressividade, a reduzir a regressividade? O que é que ele está fazendo em relação à transparência da carga tributária? Porque ideias existem. O caminhão existe, mas tem que pôr gasolina no caminhão para o caminhão sair andando. E a gasolina quem vai pôr é você, pressionando diretamente seu deputado ou indiretamente, como pessoa física, pressionando seu deputado como você, sendo um participante de uma associação, de uma federação, ou comercial, ou industrial, ou profissional, ou um sindicato, veja, ou uma ONG. Você, como organização, você está indo em cima dos deputados para ver o que é que pode ser feito em relação à simplificação da arrecadação, em relação à não oneração do setor produtivo, para reduzir esse absurdo de chegarmos a 54% dos trabalhadores no Brasil são informais. A grande maioria das empresas no Brasil também é informal, né? Então, se você quer se somar, quer que nós aqui do PNBE ajudemos? Opa, nos convide, queremos participar, nós somos associados, temos boas relações também com a associação ANJUT, Associação Nacional de Justiça Tributária. Quer dizer, nós temos que ir nós temos que juntar as nossas forças e ir em quem tem a força de regular e a força de definir, que são os deputados e senadores eleitos e pagos por nós. O Executivo e o Judiciário, em última essência, seguem as ordens, os orçamentos, as leis, as regras, as atribuições definidas pelo Legislativo. Se nós conseguirmos pegar o Legislativo de jeito no bom sentido, nós podemos mudar essa situação. Nós podemos fazer o Brasil chegar ao seu destino. O Brasil é a terceira potência do mundo. Se você já deve saber, mas nada como lembrar, em termos de mais território, mais população e maior economia, só tem 2 países na nossa frente. Só tem Estados Unidos e China e mais ninguém. Está na hora de você ajudar pessoalmente e ajudar através de suas associações, sinergizando, se quiser, conosco aqui do PNBE, para fazer as mudanças. Porque, olha, propostas boas existem, uma porção delas. O Tucunduva e o Roque mencionaram aqui algumas delas, mas como é que faz para o caminhão andar? Temos que nós empurrar junto com o Congresso Nacional. Muito bom. Vocês vejam só, você que é empresário, se quiser se associar ao PNBE, basta você pegar a sua ficha de adesão no www.pnbe.org.br.
E veja, o que nós estamos